Começar. Vamos começar. Bom, gente, meu nome é Márcia Galvão, eu sou especialista em organização E eu sou o Leonardo Galvão, especialista em finanças, né? Sou consultor empresarial. Há 15 anos eu trabalho em consultoria financeira empresarial aqui na região de Santa Catarina, atendendo empresas de vários portes, né? Empresas, principalmente indústrias. E hoje a gente vai falar sobre investimento, não é, amor? É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre investimento. O pessoal tá pedindo muito esse tema, né? É um tema que muita gente desconhece, muitas pessoas gostariam de fazer investimento, mas não sabem por onde começar, não entendem muito essa questão de mercado. Então hoje a gente vai dar uma boa pincelada aí para o pessoal que está querendo começar a investir. Então, gente, nós ajudamos casais a desenvolver hábitos financeiros saudáveis para acumular uma reserva financeira de até 5 dígitos. Então, quem não gostaria de acumular uma reserva financeira de 5 dígitos, hein, pessoal? Todo mundo, né? Sim, com certeza, né, amor? Isso aí. Então, olha só, vamos começar. A gente vai entender um pouquinho os 3 perfis de investidor que existe, tá? Mas antes da gente falar sobre esses 3 perfis, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que antes da gente começar a iniciar a investir, a gente precisa organizar a nossa gestão financeira. Não adianta a gente decidir que a gente quer investir e a gente não ter esse controle financeiro, ok? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda a nossa renda, todos os nossos custos e a gente vai começar a fazer regularmente, mensalmente, toda essa nossa gestão financeira para que ela fique redondinha. Não menos importante, a gente precisa pagar todas as nossas dívidas. Então vamos lá, pessoal. Não adianta a gente tomar a decisão de fazer investimentos se a nossa conta do cartão de crédito está atrasada, se a gente tem alguma outra conta que não esteja paga ou a gente tem alguma dívida maior que também não esteja paga, não é, amor? Principalmente porque os juros aplicado tanto em cartão de crédito, cheque especial, geralmente é maior do que os rendimentos de um investimento. Então, na verdade, em vez de você pagar a dívida e trazer e investir esse valor, você vai estar perdendo dinheiro, que você vai estar pagando mais juros do que rendimentos que vão gerar nesses investimentos. É isso aí, então é muito importante que antes de vocês começarem a fazer investimentos, vocês quitem todas as dívidas de vocês e façam regularmente uma gestão financeira adequada, ok? Então, gente, vamos começar a entender os 3 tipos de perfis de investidores. Cada casal vai entender qual o melhor perfil que se encaixa com ele. Então, nós temos o perfil conservador, temos o perfil moderado e temos o perfil arrojado. Tem pessoas que chamam também de perfil agressivo. Então, para que a gente possa conhecer melhor o melhor perfil que se encaixa com o casal, é preciso a gente se conhecer bem como pessoa. E é preciso a gente conhecer bem essa nossa relação com o dinheiro. Como que a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente enxerga o dinheiro. Porque quando o casal entende o perfil que melhor se encaixa com ele, fica mais fácil de escolher a sua carteira de investimento. E os riscos que são envolvidos nela, né? Porque toda carteira de investimentos existem os riscos. E para que a gente possa se autoavaliar, existe 4 tipos de características.
Vamos lá, a primeira característica é a gente saber a nossa renda e o nosso patrimônio. A segunda é a nossa idade. A terceira é o nosso conhecimento financeiro. E a quarta são os nossos objetivos. Quando eu falo em objetivos, a gente precisa entender que ninguém investe por investir. Gente, só um pouquinho que eu vou tomar um pouquinho de água, que a minha boca tá bem seca. A gente acaba falando demais e a gente acaba ficando com a garganta bem seca. Então, continuando. Quando a gente resolve fazer investimentos, a gente precisa ter objetivos traçados, muito bem resolvidos. Então, por que eu quero investir? Pode ser para pagar a faculdade do seu filho, ou para comprar a sua casa própria, ou até mesmo para fazer uma viagem dos sonhos, né? Aquelas viagens que custam bem caro. Então, é muito importante que a gente tenha um objetivo muito bem definido, ok? Você quer falar alguma coisa, amor, a respeito disso? Em relação aos perfis, o que a gente tem que ter em mente? Cada pessoa tem um perfil, uma forma de lidar com o dinheiro. Eu não posso, cada um lida com o risco de uma forma diferente. Então é importante você entender o teu perfil, até mesmo para você saber o melhor investimento que você vai fazer, que seja mais adequado ao seu perfil. Isso é fundamental para você investir certo. É isso aí. Então vamos lá, gente, vamos conhecer o primeiro perfil, que é o perfil conservador. O perfil conservador, ele prioriza a segurança, ou seja, ele não gosta de correr riscos e ele também não gosta de perder dinheiro. Então, quais são as melhores carteiras de investimento para esse perfil conservador? Tesouro Direto, que são os títulos do governo, o CDB, que são os títulos de banco, e qual outro, amor? Fundo de renda fixa. E os fundos de renda fixa, isso aí. Agora a gente vai falar do perfil moderado. O perfil moderado, ele tá entre o perfil agressivo e o conservador. E o perfil conservador. Então ele tá no meio desses dois. Então o perfil moderado, ele gosta de segurança, mas ele também tolera um pouco os riscos. Esse perfil, ele tem conhecimento de mercado e ele acaba diversificando mais os seus investimentos, ou seja, ele investe um pouco em renda fixa e investe também em renda variável. Quais os tipos de carteira que melhor esse perfil moderado investe, amor? O perfil do investidor moderado, ele vai ter uma porcentagem em renda fixa, onde tem pequeno risco, onde ele vai fazer as reservas financeiras dele, e ele vai buscar geralmente os rendimentos, as cotas e ações de renda variável com risco menor, em fundos imobiliários com menor risco, mais consolidados, né? Onde não tem muita oscilação. Então ele não arrisca totalmente os valores, ele sempre vai buscar uma estabilidade um pouco maior do que o agressivo, né? É isso aí. Então, como ele oscila entre a renda fixa e a renda variável, ele pode tanto investir em tesouro direto, como ele pode investir em ações de empresas, como ele pode investir em fundos imobiliários, como o Léo falou. Então, ele, além dele ter essa segurança, ele também ele consegue correr um pouquinho de risco nos investimentos dele, ok? Já o perfil arrojado, ele é um perfil que ele entende que ele pode ter perdas a curto prazo. E essas perdas para ele são importantes para que ele possa ter ganhos maiores a longo prazo.
Então, esse perfil, qual que é o diferencial desse perfil? Esse perfil ele busca uma aposentadoria muito mais rápida e ele também busca aumentar o seu patrimônio de forma muito mais rápida e de forma exponencial. E esse perfil, ele também possui um conhecimento muito mais amplo, muito mais vasto desse mercado. E ele prefere aplicar o seu dinheiro em ações de mercado para que ele possa ter um lucro mais rápido, mesmo que isso acabe gerando muito mais riscos, não é, amor? Justamente, ele vai buscar os investimentos com maior risco e com maior rentabilidade. Quanto maior risco, maior possibilidade de ganhos. Quanto menor risco, menor possibilidade de ganhos. Então, pessoal, quando vocês entenderem qual é o perfil que melhor se encaixa com vocês, qual que é o próximo passo? O próximo passo é vocês buscarem uma corretora de valores, uma corretora que já seja consolidada no mercado, tá? E que dê segurança para vocês. E quando vocês entrarem no site dessa corretora, vocês vão abrir uma conta, como se vocês fossem abrir uma conta num banco, tá? A gente vai falar mais sobre isso, o Léo vai falar mais sobre isso. Inclusive, a gente estava comentando aqui que a gente vai fazer um vídeo, tá? O Léo vai fazer um vídeo abrindo uma conta na corretora que a gente investe. A gente vai postar esse vídeo com o passo a passo certinho para que você que ainda não entende, não sabe como fazer, mas quer começar a investir, você aprenda a fazer essa abertura de conta. É isso? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho então sobre como investir. Como você começa a investir? Investir, você pode investir por duas formas. Como a minha esposa falou, por uma corretora ou por um banco. Pelo seu banco, você pode investir no mercado de ações? É claro que pode, mas não é tão aconselhado. Por quê, Léo? Vamos lá. O teu gerente de banco, ele quer o quê? Ele quer trazer mais clientes para os seus produtos, os produtos do banco que ele trabalha. O Banco Itaú, ele vai querer que você compre produtos financeiros do Banco Itaú. Consórcio, previdência, título de capitalização. Ele vai querer vender isso e ele vai querer que você compre esses produtos. E esses produtos geralmente não têm uma rentabilidade muito alta. E outra coisa, as tarifas que o banco cobra geralmente são muito mais altas do que a corretora. Por exemplo, tem operações que corretoras não cobram nada para fazer esse trabalho e os bancos cobram uma taxa administrativa. Então, a gente sempre recomenda ir para uma corretora por esse motivo. Amor, o Fabiano está perguntando, como saber se a corretora é boa? Geralmente, Fabiano, isso tem no Banco Central, tem todas as corretoras regularizadas no Brasil. O que acontece? Em relação à corretora, eu comecei a trabalhar com uma corretora, comecei a investir em título do governo, CDI, CDB, ações. Isso tudo vai ficar onde? A corretora vai ser o intermediador que vai fazer as operações, mas vai ficar no meu CPF. Se por acaso a corretora entrar em falência, você não perde nenhuma desses investimentos. É só você mudar de corretora. Então, tem essa facilidade. Então, você tem essa segurança. O Banco Central, a CVM, que é o órgão regulamentado, que regulamenta o mercado de ações aqui no Brasil, ele tem esses mecanismos de segurança. Então, eu recomendo geralmente corretoras que cobram menos taxas administrativas e que são mais consolidadas no mercado. Nós investimos pela XP Investimentos. A gente não é patrocinado por eles, tá? Mas como a gente mostra a nossa realidade,
a gente está trazendo o que a gente entende como uma boa corretora para você abrir uma conta. Por que a XP? Ela está há bastante tempo no mercado, ela já está consolidada, as taxas administrativas são uma das mais baixas do mercado, então me traz segurança isso. Então, até mesmo eles têm uma equipe muito bem formada, né, de assessores, então dá para vocês confiarem em uma corretora que já está há bastante tempo no mercado. É só uma indicação, né, amor? Existem outras corretoras, né? Justamente. Mas a gente tá só dando a indicação daquela que a gente confia, que a gente investe. Vamos agora falar um pouquinho sobre investimento. Quais tipos de investimento? Minha esposa falou que tem a renda fixa e a renda variável. Qual a diferença de cada um? A renda fixa, quando você investe em renda fixa, ela já tem um indicador fixado. Como assim? Ela tem um indicador. Por exemplo, o Tesouro Direto, ele tem um indicador pela taxa Selic, certo? Então, a taxa Selic é o indicador que você vai ter essa rentabilidade mensal por essa taxa. Ela vai oscilar para cima ou para baixo? Pode oscilar. Mas assim, você já sabe que você vai estar entrelaçado a uma taxa pré-fixada. A renda variável ela não é entrelaçada a uma taxa fixa. Então ela tem várias variantes de mercado que podem variar o preço de valorização do teu investimento, certo? Quais são os investimentos de renda fixa? Poupança, que é um dos piores rendimentos, tá? Até muita gente acredita que a poupança é o tipo de investimento mais seguro que tem, e não é. O Tesouro Direto é mais seguro do que a poupança. Tem um fundo garantidor de 250 mil que garante as operações de Tesouro Direto e de operações financeiras. E vamos pensar assim, qual que quebra primeiro? Um governo ou os bancos daquele país? Geralmente os bancos. O governo ele até tem mecanismos de tirarem o dinheiro dos bancos para se capitalizarem e para darem estabilidade na economia do país. Então ele traz mais segurança, né? O Gustavo perguntou ali a opinião de criptomoedas. Criptomoedas não tem um regulamento, não é regulamentada totalmente no Brasil. São moedas digitais, né? Onde você faz operações digitais, veio muito em jogos. Ela tem uma grande oscilação, tanto para cima como para baixo. É uma de renda variável que traz um retorno bem considerável se você conhecer bem os mecanismos. Ele já trouxe bastante retorno para quem investiu, mas você tem que conhecer bem o mercado para investir em criptomoedas. Ele tem uma oscilação muito grande, então é um dos investimentos de maior risco, mas também de maior rentabilidade. O que acontece? Todo investimento é analisado em relação a risco e rentabilidade. Quanto maior rentabilidade, maior o risco. Quanto menor a rentabilidade, menor o risco. Por isso que muita gente investe e coloca o dinheiro na poupança que está sobrando. Não tem praticamente risco. Tesouro Direto também não tem risco. Até falando em um pouquinho que a gente estava falando da poupança, o rendimento da poupança hoje, em média, está 1,4% ao ano. Está muito abaixo da inflação. Então, você deixar o dinheiro na poupança é como se você estivesse perdendo dinheiro. A gente também tem o CDB. O que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário. É um produto bancário que o banco faz para dar você emprestar dinheiro para o banco e ele te dá uma rentabilidade, certo? É isso que ele faz. Ele geralmente está entrelaçado ao CDI. O que é o CDI? É
é baseado na taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Hoje a taxa de juros é a mais baixa da história do nosso país, de 2%. Nunca chegou tão baixo. Ela já chegou, e a gente investiu na época no Tesouro Direto, quando ela chegou 14% ao ano. É bastante, né, amor? É um investimento onde você não tem risco e tem uma rentabilidade bem considerável. Em 2016, 2015, foi onde que foi o auge da taxa Selic. Mas é claro, a taxa Selic regula todos os juros do país. Então, juros de financiamento estava super alto, juros de empréstimo estava super alto no país, juros de cheque especial, de cartão de crédito. Com a baixa da taxa Selic, também essas taxas também diminuem. A taxa de financiamento, a taxa de empréstimo. Hoje a gente tem taxa de financiamento imobiliário a 6% ao ano, que nunca chegou a esse patamar, né? Só pela Minha Casa Minha Vida, né? Temos o Tesouro Direto, que aí é baseado também pela taxa Selic, o investimento. Ela é uma renda fixa, é um título do governo, você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve aquele dinheiro com uma rentabilidade. Temos a letra cambial, a letra de crédito imobiliário, que é o LCI, que é um investimento de renda fixa emitido por bancos também, em relação ao produto imobiliário, né, ao mercado imobiliário. Nós temos o LCA, que é bem parecido com o LCI, né, mas é baseado no agronegócio. E nós temos a letra cambial, que é valores de empréstimo, são valores de empréstimos bancários que o banco vende com uma rentabilidade. Esses são geralmente os principais investimentos de renda fixa, tá? E agora a gente tem a renda variável. O que é renda variável? Como eu falei, é uma renda onde você não tem um valor pré-fixado, que são ações, fundos imobiliários, derivativos, debêntures, a moeda, contrato futuro. Então são todos esses tipos que são investimentos de renda fixa. O que é uma ação? Renda variável. Renda variável. Obrigado, amor. A ação, vamos começar pela ação. O que é uma ação? Quando eu compro uma ação, o que eu estou comprando? Ação, eu estou comprando uma parte da empresa. Para mim investir em ações, eu tenho que analisar a empresa. Se ela é uma empresa consolidada, se ela traz lucro no histórico dela. Então, a gente tem que ver qual que é o histórico da empresa para ver se ela traz lucro e qual o mercado que ele atua. Então, ela vai oscilar conforme os resultados financeiros dela, conforme o mercado que ela atua. Vou dar um exemplo hoje. Hoje, uma das ações que todos os especialistas estão falando bem é a Vale do Rio Doce. Se a gente for ver, o ano retrasado, em 2018, né, amor? 2018. Que teve aquelas tragédias lá em Minas Gerais, que até mesmo as ações da Vale caíram drasticamente. Por quê? Porque teve um acidente. Por que hoje é uma das ações que os especialistas falam que vai ter uma maior valorização? Porque hoje, no mundo, está se faltando matéria-prima, commodities. E isso se tornou muito mais caro. Por quê? A procura está maior do que tem no mercado. Do que a oferta. Do que a oferta. Então, o preço aumenta. Então, a possibilidade dessa ação aumentar por causa do mercado é muito grande.
Algumas vezes não se analisa a administração da empresa, sim o mercado que ela atua. Então, as ações você tem que analisar dessas duas formas. E quais são os ganhos que você pode ter por uma ação? Pela valorização da ação, porque quando você compra uma ação, você está comprando parte de um patrimônio. Você está comprando uma parte de uma empresa. Você está aumentando o seu patrimônio, certo? Então, se ela teve números bons, o mercado dela está em expansão, provavelmente você vai ter um crescimento dessa empresa e vai ter uma valorização da tua porcentagem da ação, certo? E e qual que é a outra forma de ganho? São os dividendos. Os dividendos são os lucros no final do ano. Toda empresa no final do ano tem lucros ou prejuízos. O lucro no final do ano, ele tem uma porcentagem que eles são repassados para os acionistas, que isso é definido Assembleia Geral, né, administrativa da empresa, que foi definido em ata, e eles colocam uma porcentagem que vai ser distribuído para os acionistas. Isso, vocês recebem uma porcentagem desse valor em ganhos, todo ano, no final do ano. A próxima, o fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um conjunto de imóveis onde você investe. Um conjunto de lojas, uma sala comercial, um prédio comercial, algo ou um shopping. Então são esses investimentos que você compra parte desse investimento. Então você compra cota daquele investimento. E você ganha, como que são os ganhos? Também é na valorização do fundo. E também, outro que você ganha é em relação aos pagamentos mensais de dividendos. Como é um local onde que eles alugam, então é igual um imóvel. Você ganha mensalmente aluguéis daquela propriedade. Então você vai ganhando mensalmente o valor depois de pagar todas as despesas daquele shopping, daquele local. Eles vai ter o lucro que vai ser dividido para quem tem as cotas e pela quantidade de cotas, certo? Temos também os derivativos. O que são os derivativos? Derivativos são commodities. O que são commodities? Café é um commodity, ouro, milho, gado, e também tem em relação aos derivativos de ações, de taxas de juros, de câmbio. Então você investe na valorização desse tipo de commodity, na valorização do café, quanto que ele pode valorizar, do ouro, do ferro, que é um commodity. Então você ganha com a valorização desses itens. Você compra parte desses itens. Você compra um contrato com uma quantidade desses itens. Vocês não vão ter o valor, o produto físico, mas vocês vão ter como vocês tivessem comprado e vocês vão negociar no mercado, né, com valorização para ganhar rentabilidade nisso. E a outra que também é bem conhecida é a moeda, que é quando você investe em moedas estrangeiras, como o dólar, como o euro, como a libra. Então você compra, geralmente você tenta comprar na baixa e vender na alta. Hoje, por exemplo, o dólar vem cada vez mais subindo o valor pelos acontecimentos no país. Então você não tem instabilidade no país e por isso que aumenta a moeda estrangeira. Então é uma forma também de você ganhar uma grande rentabilidade. Você tem uma grande oscilação no mercado de moedas, porque a moeda ela é muito instável. Então hoje pode estar um valor, amanhã pode estar outro. Até mesmo eu compro hoje de manhã e à tarde está um valor 10% a mais. Né? Então tem essa oscilação grande no mercado. Então é importante a gente pensar
desses tipos de investimento. Cada investimento tem sua peculiaridade e tem uma forma de ganho. Os dois investimentos que são bem legais para renda variável, vocês analisarem, são os fundos imobiliários e os fundos e as ações. Por quê? Porque eles pagam não só a rentabilidade, mas eles também pagam dividendos para você. Então você tem uma renda a mais. Então vamos pensar, eu vou estar aumentando meu patrimônio, se por exemplo uma ação, uma empresa, ele está se valorizando, ele está fazendo uma boa administração, está crescendo, então o meu patrimônio está aumentando. Mas não fora isso, eu ganho dividendos anuais ou no fundo imobiliários mensais, onde eu vou estar tendo uma renda extra, que vai me ajudar a realizar outras coisas, como por exemplo meus sonhos, ou meu fundo de aposentadoria, ou outras coisas assim, ou até mesmo comprar bens, ou até aumentar meu ativo. Então é bem legal essa possibilidade e que pode trazer um bom retorno para vocês. O que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a investir no mercado de investimento com ações, com fundo imobiliário ou com a renda fixa? É um investimento a médio e longo prazo. Não pense que eu vou investir e eu vou ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Muito rápido, né? Porque geralmente essas pessoas que falam em ganhar muito rápido são, como a gente fala no mercado, são os especuladores. Eles trabalham muito com especulação de mercado. Então, eles especulam que o dólar vai aumentar, e eles compram, vendem, eles trocam de ativos constantemente. Então, isso vocês têm que, se vocês forem para esse caminho, vocês têm que acompanhar constantemente o mercado. O que está acontecendo no mercado e o que pode acontecer e atingir os ativos que vocês têm. Então é importantíssimo saber um pouquinho mais em relação a isso. Outro também, aí eu vejo que não é nem um investimento, eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar, todos nós, e a gente se organizar, que é o sistema de previdência privada. Amor, importante você falar isso, porque nos nossos stores a gente colocou uma caixinha de perguntas e a gente perguntou para o pessoal, e a maioria das pessoas não sabem o que é previdência privada e não investe em previdência privada. Justamente. O que é uma previdência privada? A gente tem, quando a gente paga o INSS, a gente contribui lá 30 anos, agora a gente não sabe quanto que vai mudar isso novamente, Sempre mudando, né? Porque cada vez mais o governo fala que tem um rombo no orçamento do INSS e assim por diante. O que seria uma previdência privada? É você pagar por uma instituição financeira para conseguir garantir o teu futuro e não depender do governo. Você vai pagar um sistema, uma instituição bancária para garantir teu futuro e para ter um complemento da tua aposentadoria. Então, como você faz uma previdência privada? Você investe mensalmente e vai pagando mensalmente para você conseguir usufruir no período que você esperar, que você projetar que você vai se aposentar, que você vai precisar desse rendimento, certo? Então é importante fazer esse trabalho, né? Porque a gente sabe que na velhice é quando a gente precisa de mais cuidados, né? Como medicamento, assistência médica, a gente tem que ter um maior cuidado na nossa alimentação. Até mesmo na habitação a gente também tem que ter um cuidado. A gente não pode morar, por exemplo, num apartamento, num prédio onde não tem elevador, com 6 andares, a gente morar no 6º andar.
vai ser mais complicado na velhice, porque a gente vai ter a gente sabe que o nosso deslocamento fica mais complicado. É difícil, né? Enfim, se a gente se programa, pessoal, a gente consegue ter um rendimento na nossa aposentadoria melhor. Então a gente consegue trazer um melhor retorno para nós. E até agora eu vou, até a gente ainda não combinou, mas eu vou dar um bônus para vocês, quem está aí na live, quem quiser. Quem quiser nos chamar aí no direct e pedir uma planilha com as fórmulas para você calcular a tua previdência, quanto que você tem que guardar mensalmente para você ter uma previdência, eu vou desenvolver uma planilha onde você possa colocar os valores ali isso é muito legal. E disponibilizar para você conseguir calcular, para você ter esse rendimento. Amor, vamos responder a pergunta da Lili ali, ó. Claro. Quando não se tem conhecimento dessa área e poucos recursos para investir, por onde começar? Por onde começar, Lili? A gente primeiro abre uma conta numa corretora. Na corretora, lá eles vão analisar o teu perfil de investimento. Então eles vão te direcionar e vão fazer algumas perguntas para entender certinho qual que é o teu perfil de investimento. Depois que eles fizerem isso, você vai ter o contato com um assessor e ele vai recomendar os melhores investimentos para você. E aí ele vai te orientar e até mesmo você vai falar quantos valores você pode estar investindo mensalmente ou que você tenha para investir, e ele vai te orientar nos melhores investimentos para aquele valor que você quer investir. Lembrando que quando a gente estava falando dos 3 perfis ali no começo da live, quando você faz esse cadastro nessa corretora de valores, você preenche esse questionário, né, amor? Para ver qual é o teu perfil de investidor. Então ali você vai ter esse entendimento, se você vai começar com a renda fixa, né? Uma forma mais segura para você, né? Já que você não gosta de perder dinheiro e nem de correr riscos, ou se você já vai partir aí para um perfil mais moderado, você já começa a investir no fundo imobiliário, que já é uma renda mais variável, né, amor? Então, a Lili até perguntou ali de novo, meu banco pode fazer esse direcionamento financeiro? Marli, pode, não recomendo. Por quê? Como a gente falou no começo, o teu banco vai querer vender produtos dele mesmo, para ter uma rentabilidade maior no banco dele. Então ele vai te oferecer um fundo de previdência própria do banco, ele vai te oferecer um CDB, ele vai te oferecer um consórcio, ele vai te oferecer um título de capitalização e ele vai te induzir a ir para esse caminho, com taxas administrativas muito altas. Geralmente o banco traz taxas administrativas. O que acontece no banco? Isso não só em investimento, em tudo, empréstimos, tanto de financiamento imobiliário, empréstimos de capital de giro para a tua empresa. Geralmente o banco te dá uma taxa, tem uma tarifa, que algumas vezes é uma flat, vários nomes diferentes. Bem complicados. Que é uma comissão que eles cobram para fazer essa operação, mais uma outra tarifa, mais IOF, que é o imposto em cima da operação, que aí você diminui todos esses rendimentos, esses custos na tua operação. Então, o que eu recomendo, abre uma conta numa corretora, é gratuito, é muito fácil, eles podem te orientar. Seguro. É seguro. E tem várias operações que você vai poder fazer, Marli, que você não vai ter nenhuma taxa de corretagem que geralmente o banco cobra.
Então, eles não vão cobrar taxa de corretagem, por exemplo, no fundo imobiliário. Na nossa corretora, eles não cobram taxa de corretagem. Então, isso é uma grande vantagem. Então, acho que nesse ponto, acho que eu consegui explicar. O banco não é a melhor opção, até porque ele vem com esse monte de penduricalho aí, e para quem ainda não é macaco velho nessa área de investimentos, aí você vai acabar pagando bem mais aí com esse monte de penduricalho que eles oferecem. Então, gente, o mais importante aqui dessa live, tá? A gente pede desculpas se a gente acabou não explicando alguma coisa, vocês ficaram com algum tipo de dúvida. Se vocês têm dúvida a respeito de investimento, manda um direct pra gente. A gente consegue explicar consegue falar com vocês lá, a gente vai tirar todas as dúvidas. Agora, o mais importante, por que a gente está fazendo essa live e a gente está falando sobre esse tema investimentos? Porque a maioria das famílias brasileiras, elas desconhecem essa palavra investimento. Então, a gente estava conversando essa semana e a gente vive uma realidade muito cruel no nosso país. O Brasil, ele é um país de pobres. E por quê? Porque as pessoas desconhecem sobre gestão financeira, as pessoas não sabem o que significa fazer orçamento familiar, as pessoas não sabem que elas podem investir o seu dinheiro com um aprendizado básico de finanças e uma mudança de mentalidade a respeito do dinheiro. Então, qual que é o nosso intuito aqui? É abrir a mente desses casais, dessas pessoas que estão participando conosco, para que mudem as suas vidas, para que tenham um olhar diferenciado com relação ao dinheiro, né? Quer falar, amor? E outro ponto, tá? Bem importante. Investir não precisa ter muito dinheiro. Tem ações por menos de R$100, menos de R$50, tem fundos imobiliários de menos de R$100, uma cota, né? Então você pode começar com pouco e ir crescendo gradativamente. Então isso é importantíssimo. Não é só para rico, não é só para quem tem grandes fortunas. É isso mesmo. É importante ter esse consenso, porque no Brasil a gente sempre entendeu o investimento em ter grande valores para investir. Não, para mim ser um investimentos é coisa de rico, né? Coisa de empreendedores. E isso é um mito, gente. Isso são coisas que infelizmente aí é escondido da maioria das pessoas. A gente fala muito, a gente questiona muito sobre essa questão da educação financeira. A educação financeira, ela deveria ser uma matéria, uma matéria de escola, né? Para que ensinasse as crianças desde pequena a lidar com o dinheiro, né, amor? Com certeza. Então, pessoal, investir é para todo mundo, sim, tá? Investir faz parte dessa caminhada ao longo da nossa vida. Então, quando a gente aprende a investir o nosso dinheiro, a guardar, a equilibrar as nossas contas, a gente tem uma vida muito mais saudável, a gente não perde noites de sono e a gente consegue ter uma vida muito mais equilibrada. Nós queremos trazer isso para nossa audiência. Essa habilidade de criar hábitos financeiros saudáveis, assim como eu e o Léo aprendemos durante essa caminhada. Só vamos responder o Edson e a Luciana ali. Opa! Vamos ver. Luciana e Edson, em algumas escolas, isso não é em todas as escolas. Esse é um ponto. Tá começando no Brasil
a ser inserido tanto a educação financeira como a inteligência emocional, que também é outra disciplina. A gente não fala sobre essa área, mas é uma disciplina que a gente entende também que é de suma importância para os nossos jovens, para a gente criar um país rico. E é importantíssimo ter isso, mas está sendo colocado agora, né? E eu vejo como fundamental isso. Nem eu, nem minha esposa, nem a maioria das pessoas que estão vendo a live tiveram na infância nada de educação financeira. Não, eu li isso em livros. Um dos livros que eu indico para todo mundo ler, inclusive o Léo também, é Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico, é um best-seller. E a gente, quando é pequeno, a gente aprende finanças com esse livro, que é um livro bem antigo, né, amor? Justamente. E até mesmo se a gente tivesse o conhecimento, tivesse a educação financeira, a gente teria já fazendo uma previdência privada há muito tempo. Há muito tempo. E quanto mais cedo você faz uma previdência privada, menos valores mensais você tem que guardar. Eu fiz para o nosso filho um cálculo que para ele ter uma tranquilidade na vida adulta dele, se ele quisesse, ele poderia começar a investir, se eu não me engano, era 50 ou 70 reais por mês, até, se eu não me engano, 40 ou 50 anos. Ele teria, com 60 anos, ele teria independência financeira guardando 70 reais por mês. 70 reais é muito dinheiro? Eu vejo que não. Então, se a gente tivesse essa educação financeira desde jovem, a gente poderia ter se preparado melhor para a nossa velhice. E a gente fica muito feliz de saber que algumas escolas, né, já têm a gestão financeira. A gente fica muito feliz mesmo. O meu filho não teve, meus filhos não tiveram, né, essa disciplina. E até por sinal tem um autor, né, que ele é super conhecido, que é o Augusto Cury. Ele fala muito sobre essa questão, né, de incentivar as escolas a terem não só a educação financeira, mas também a educação emocional, a inteligência emocional. Porque, gente, o dinheiro ele está muito ligado à nossa mente. Assim como você pensa e você sente em relação ao dinheiro, é o que você é. Isso a gente vai falar em uma outra live, né? Essa mudança de mentalidade, de você sair de uma mentalidade fixa com relação ao dinheiro para uma mentalidade de crescimento. Porque a partir do momento que você se vê uma pessoa pobre, que você fala para você mesmo que o dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro é sujo, você acaba sendo exatamente isso que você pensa. Então a gente é tudo aquilo que a gente pensa sobre nós. Mas isso vai ser um assunto bem interessante para uma próxima live, né, amor? E até por esse motivo que nós resolvemos ajudar a desenvolver hábitos financeiros saudáveis, porque a organização financeira é um hábito, é uma mudança de mente, onde você tem que se organizar, você tem que saber como lidar com o dinheiro, porque você gasta pela emoção e não pela razão. Então, o nosso intuito é ajudar vocês a criarem esses hábitos e com isso criar tanto sua reserva financeira de 5 dígitos, como até alcançar muito mais. Então, a nossa missão aqui é ajudar vocês a desenvolver e até mesmo facilitar e ajudar a ter uma vida mais tranquila. Porque a gente tem os históricos dos nossos pais que volta e meia precisam da nossa ajuda. E a gente não quer que isso continue acontecendo. Que não quer que aconteça conosco, né? Justamente. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece demais a presença de vocês. Muito obrigada por todas as pessoas que entraram nessa live. O Léo ele vai estar fazendo esse vídeo explicando passo a passo como você
cria uma conta numa corretora financeira, tá? Independentemente da corretora, a gente vai estar fazendo na nossa corretora, mas basicamente é a mesma coisa em todas as corretoras. Justamente. E para as pessoas que querem a planilha, qual que é a planilha, amor, que você ofereceu? A planilha de você calcular a tua previdência privada. Quanto que você teria que guardar mensalmente, com que taxa, você conseguindo a taxa, quanto que você teria e quanto que você teria de rendimento mensal para ter uma tranquilidade na aposentadoria. Então, quem quiser essa planilha, pessoal, manda o e-mail ali no direct que a gente vai estar enviando para vocês, tá? E se alguém não souber utilizar ou alguma coisa nesse sentido, manda no direct também que a gente vai estar ensinando para vocês, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto, entre em contato com a gente pelo nosso direct. Relacionado a finanças. Relacionado a finanças. A gente vai ter o prazer de responder todas as dúvidas sobre finanças para vocês. Então, gente, muito obrigada. Tudo que a gente conversa e fala com vocês é o que a gente vive, tá? É a nossa história, é a nossa caminhada. E pode ter certeza que tudo que nós vamos ensinar para vocês aqui é exatamente tudo que nós passamos e tudo que nós conquistamos. Então, tudo que a gente tem e tudo que a gente vive é o que a gente deseja e o que a gente quer ensinar para todos vocês. Então, nosso muito obrigada, né, amor? Obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de todos. E na quinta-feira a gente vai ter uma nova live. Eu não tenho o tema dele ainda, mas eu vou postar amanhã para vocês às 9 horas da noite. Agora, a partir das 9 horas da noite. Um abraço, tchau. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.